Bom dia, minhas queridas irmãs do Projeto Raízes. Foi com prazer que no grupo das mulheres de quinta-feira, na nossa live, nós estudamos o livro de Filipenses. Essa é uma carta escrita por Paulo, por volta dos anos 60 depois de Cristo, e ele escreve da prisão em Roma. Ele está preso em prisão domiciliar. E junto a ele todos os dias ficava algum guarda da guarda pretoriana. A guarda pretoriana era uma guarda especial, era uma guarda real. E como ele, cidadão romano que ele era e comandante, ele tinha esses privilégios. Mas ele, mais do que esse privilégio que ele teve, ele relata que o privilégio foi porque ele pôde pregar o evangelho para cada homem que esteve ao seu lado ali na guarda pretoriana. E ele, na sua prisão domiciliar ali, ele pôde estar falando do evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo via que naquele momento, mesmo preso e distante dos irmãos, ele podia falar de Jesus, do amor de Jesus, da salvação. Paulo teve uma transformação radical em sua vida. Ele era um comandante e ele, em sua história, ele se encontra com Jesus Cristo na estrada de Damasco e Deus transforma totalmente sua vida. Ele é de um homem rude, matador de pessoas. Paulo queria fazer justiça pelas suas mãos porque ele era fariseu. Então ele era um homem que levava as leis de Deus muito a sério. E ele acreditava que o cristianismo ia contra o judaísmo. Pois bem, Paulo escreveu essa carta aos filipenses na cidade de Filipos, uma cidade romana na região da Macedônia, e ele colocou todos os seus sentimentos. Mas é uma carta que fala muito sobre a alegria, né? Mas ele fala de sentimentos como alegria, tristeza, amor, misericórdia, ansiedade por querer ver os irmãos, paz, ousadia, confiança, né? Desejos, luta. Paulo tanto agradece aos irmãos o apoio dado por eles, como também ora em favor deles. Isso a gente vê logo no começo da carta, no capítulo 1. O estudo dessa carta é muito apropriado para os nossos dias, pois vivemos uma mistura de sentimentos muito intensos. Também estamos distantes uns dos outros, como Paulo descreve em sua carta, ele sente muita saudade dos irmãos queridos. A igreja em Filipos, ela surgiu de uma situação em que Paulo pregando o evangelho, uma mulher que era dotada de adivinhação, né? E as pessoas ganhavam dinheiro em cima dela nesse sentido. Ela se converte e ela para de fazer as adivinhações. Aí os homens revoltados com isso colocam Paulo dentro da cadeia e lá ele canta. Ele canta e ora e agradece a Deus, e Deus faz um terremoto e aquela cadeia abre e, né, foi todo um tumulto. E quem estava tomando conta, os soldados que estavam tomando conta, né, ele fala assim, eu vou me matar, porque todo mundo fugiu e a morte vai me pegar. E Paulo chega, não faça isso. E ali Paulo fala também do evangelho de Jesus Cristo e aquele soldado se converte, sua família também. E ali se forma a igreja em Filipos. Então Paulo ele tem um amor, um carinho muito especial por aquela igreja, por tudo que ele fez e realizou ali. Paulo também afirma no capítulo 1, que é um versículo importante ali no 21, que para ele o viver é Cristo. E ele estando preso e a morte podendo vir, a morte era lucro. Porque das duas formas ele poderia estar junto com Jesus Cristo. Ele era lucro porque ele realmente falava de Jesus para todas as pessoas. Ele entendeu qual que era a mensagem do evangelho e a transformação que isso faz na vida das pessoas.
e ele também agradece a Deus porque ele, mesmo se ele for morrer, ele vai estar com o Pai, ele vai estar com Jesus Cristo. No capítulo 2, Paulo afirma e fala da necessidade da igreja trabalhar um pouco as suas invejas, os seus ciúmes, as divisões que estavam sendo causadas ali, até mesmo ensinamentos errados como religiosidade e voltar a algumas tradições judaicas, como a circuncisão. Paulo alerta aquelas pessoas: fiquem alerta, trabalhem juntos, vocês são irmãos, né? Ele afirma que as pessoas têm que parar com as rixas, né? E ao mesmo tempo ele estimula as pessoas a andarem com aquilo que eles já aprenderam do Evangelho. Eles aprenderam do que ele mesmo ensinou a respeito de Jesus Cristo. Paulo também fala de Timóteo e de Epafrodito. Epafrodito foi estar com Paulo e ele esteve muito doente, à beira da morte. E isso entristeceu muito a Paulo. E ele ao mesmo tempo orou e Deus realmente recuperou esse homem. E Paulo afirma que Deus fez aquilo por amor a ele, porque ele ficaria muito triste em saber que Epafrodito fez uma viagem longa para estar lá com Paulo e ficou doente por conta disso, né? Mas aí Deus recuperou Epafrodito e Paulo manda ele de volta para a igreja, porque Timóteo e Paulo estariam ali naquela igreja dando apoio, ensinando, orientando as questões mesmo do cristianismo. E é até interessante porque na história que a gente vê, as cartas que foram escritas, tanto por Paulo, Judas, né, até mesmo Tiago, foram cartas escritas para que os cristãos pudessem lembrar daquilo que era do que Jesus Cristo fez, os próprios evangelhos também, porque ao longo da história, a história de Jesus Cristo estava se perdendo e elas foram escritas. Então Paulo estava pedindo isso para os filipos: olha, mantenham-se nos ensinamentos que nós fizemos. E aí Paulo começa o 3º capítulo falando da alegria que nós temos em Jesus Cristo, né? E ele ressalta que ele fala o seguinte, né? Que nós podemos ter uma alegria genuína somente em Jesus Cristo, em mais ninguém, em mais nenhuma outra coisa. E Paulo fala o seguinte, que estar com Cristo é ganhar um prêmio diário, conhecer a Cristo a cada dia mais, ser irrepreensível e completo em Cristo, conhecer o sofrimento real em Cristo por nós, conhecer os propósitos de Cristo e seguir a soberania de Deus. Nesse momento em que nós passamos pela pandemia, é difícil a gente entender isso, né? Mas Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive por esse momento em que nós estamos vivendo, que é um momento muito difícil para todos nós, né? De apreensão, às vezes de dor, de medo. Mas Paulo diz que nós devemos estar nos apegando e nos alegrando em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, e sabendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. E o capítulo 4 é um capítulo de recomendações, né? Nós temos ali que a gente tem que ter alegria, novamente, alegria no Senhor, que nós devemos orar com fé e gratidão, porque as nossas ansiedades serão aplacadas, né? Nós devemos realmente estimular e buscar e querer as coisas que são puras, que são verdadeiras, que são de boa fama e que nos traz paz. Não buscar coisas que nos atormentam. E muito disso a gente encontra na comunhão com os irmãos. Então Paulo fala da importância da comunhão dos irmãos. Isto é algo que nós não podemos abrir mão. A igreja só faz sentido quando a gente entende que nós somos um corpo em Cristo. Se nós não entendemos isso, nós trazemos divisão, a gente vive
de uma forma invejosa, a gente traz destruição de projetos que existem. Então nós temos que nos lembrar disso, e Paulo nos lembra na carta de Filipenses. Foi um prazer muito grande estudar essa carta, né? E o meu desejo é que vocês possam estar usufruindo, lendo, deleitando sobre essa palavra que Paulo deixa à sua igreja em Filipos, mas deixa para a nossa igreja aqui em Ribeirão Preto, do projeto Raízes. Que possamos ser pessoas que trabalhemos juntos, que possamos fazer diferença nessa cidade. Mais do que nunca, Deus tem que fazer diferença na vida das pessoas. E como é que elas vão saber disso se a gente não falar? Como é que elas vão ver se elas não virem as nossas ações baseadas no amor, no respeito e principalmente no temor a Deus? Tenham um bom dia, vocês. Um grande beijo.